Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar sobre o filme de Superman e principalmente teorizar sobre quem está por trás da identidade de Martelo de Borávia, o mais novo vilão aí do filme de Superman. Vamos teorizar isso e a possibilidade de ser a própria cara, a Supergirl, é muito grande. Galera, vamos teorizar isso aqui, vamos falar os possíveis nomes que algumas pessoas já estavam falando na internet e a possibilidade de cada um, né? Bom, vamos começar então justamente falando sobre isso, né? Vamos explicar pra vocês, contextualizar tudo que tá acontecendo, né? Bom, o filme do Superman vai ser lançado aí no dia 10 de julho pra iniciar de vez o nosso DCU, o novo universo da DC, e a gente teve, né, alguns personagens que vão ser originais aí para o filme de Superman, né? Um deles é o próprio Kaiju, que é aquele grande monstro, né? É um monstro asiático, mas que é original para o filme, e o que chamou a atenção da gente é um vilão que desceu a porrada sério no Superman no filme, o Martelo de Borávia. Um vilão ali que parece, né, uma versão do Fanático ali da Marvel, né? Um grande ser ali com uma armadura e com poderes parecidos com o do Superman. Isso chamou a atenção da gente, porque a gente logo quando viu o personagem, o vilão ali nos trailers, a gente foi pesquisar nos quadrinhos, com base nos quadrinhos em alguma coisa, e poderia até ser uma adaptação de alguma coisa, assim como tá sendo no filme do Ultraman, né? A gente vai ter o Ultraman sendo adaptado aí no filme, bem diferente de como é nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos o Ultraman é praticamente o Superman, um clone do Superman, sabe? Eles são bem parecidos, tanto de fisionomia quanto nos poderes, e já até o traje é parecido, né? Só muda o S e é um U. Já no filme vai ser um personagem completamente diferente, sabe? Um traje meio preto com roxo e tal, com uma máscara bem diferente do que a gente já tá acostumado, né? Aí a gente poderia até pensar, esse Martelo de Borávia é só um personagem adaptado aí da DC, né? E a gente vai justamente para as questões do filme, né? Vamos lá. A gente sabe, né, que a gente deve ter essa nação, né? Essa Borávia, que é o nome dessa nação que a gente vai ter no filme, que é justamente onde está acontecendo aquela guerra que o nosso Clark Kent, que o Superman acabou parando, que a gente viu no filme, né, no trailer. Ele acaba parando aquela guerra em Borávia, aquela guerra dos Estados Unidos ali, praticamente, né, dos soldados do Lex Luthor contra Borávia. O Superman acaba detendo aquela guerra. E é por isso, né, que nasceria este vilão de Borávia, né, diretamente de Borávia, querendo vingança pelo Superman ter acabado com a guerra. O tal Martelo de Borávia, né? A gente não tem ainda muita informação, como eu falei, sobre quase nada dele, a não ser que ele é de Borávia. E como eu falei, muita gente começou a teorizar bastante coisa na internet de quem está por trás do Martelo de Borávia, né? E vamos lá, vamos começar por algumas possibilidades da mais baixa para a mais alta, né? Bom, muita gente começou a teorizar que poderia ser o próprio Lobo, exatamente. O novo personagem do Jason Momoa, o Lobo, que é um dos maiores vilões aí do Superman e um dos vilões mais interessantes que nós temos do Superman, e que vai aparecer no filme da Supergirl. Não vai ser, né, o vilão principal, mas vai aparecer no filme da Supergirl. Então, muita gente começou a teorizar que poderia ser o próprio Lobo, e a gente veria o primeiro vislumbre do Lobo aqui, sendo o Martelo de Borávia, né? Uma pessoa para bater de frente com o Superman tem que ser muito forte, né? Então, poderia ser o próprio Lobo, né, de alguma forma, mas a possibilidade é muito difícil. Primeiro que o James Gunn, né, não deu indícios nenhum de que o Jason Momoa estaria no filme, né, como Lobo. A gente poderia ser uma coisa guardada a sete chaves, mas a gente não tem essa possibilidade, sabe? É muito difícil de ser o Lobo, até porque não faria sentido o Lobo estar protegendo Borávia, querer vingança contra o Superman, sabe? Isso seria um fanservice aleatório, não teria sentido nenhum a gente ver o Lobo no filme, né? Outra possibilidade que surgiu é de ser o próprio Lex Luthor. Essa possibilidade é muito interessante, porque o próprio personagem, né, do Martelo de Borávia lembra bastante, né, aquela armadura do Lex Luthor dos quadrinhos, aquela grande armadura que ele usou tanto para lutar contra o Superman, tanto também para lutar ao lado do Superman, né? Ele já usou essa armadura várias vezes, já bateu de frente inclusive com o Apocalipse com aquela armadura, né? E é uma armadura que me lembra muito a do Martelo de Borávia. Mas e os raios lasers que o Martelo de Borávia soltou no filme, né? A porrada que ele dá na cara do Superman, e o Superman
Superman fica mal com aquela porrada. Como, né, que ele pode ter uma armadura tão forte pra bater de frente com o Superman? Assim, a gente sabe que o Lex Luthor tem bastante recurso e ele é muito inteligente. Então não seria impossível ele fazer uma armadura que não só suportasse a luta com o Superman, mas também que replicasse os poderes do Superman. Não seria um absurdo, né? Mas essa fica em terceiro nas possibilidades, né? A próxima possibilidade, e um pouquinho mais provável, é que seja o próprio Ultraman. Exatamente. Como eu falei, a gente não tem informação nenhuma sobre quem é o Ultraman no filme de Superman. No mais novo trailer, né, o terceiro, que eu lancei pra vocês aí anteontem, né, a gente conseguiu ver um pouco mais do vislumbre do Ultraman fora do traje, e a gente viu que sim, ele deve ser bem parecido com nos quadrinhos, né, os seus poderes, que são praticamente iguais ao do Superman, né, visão de calor, super força, voo, né, os mesmos poderes que o Superman tem nos quadrinhos, o Ultraman também tem. A gente viu isso no trailer, né? O Ultraman já lançando ali raio laser, visão de calor contra o Superman, da mesma forma que o martelo de Borávia soltou. Então a gente pode imaginar que sim, possa ser o Ultraman dentro ali do martelo de Borávia. Mas a coisa fica ainda mais complicada, levando em consideração, né, que muitos momentos do trailer que a gente tá tendo a luta do Superman contra o martelo de Borávia, em alguns momentos parecidos, o Ultraman também está naquela luta. Então, como assim? Ué, ele precisa de uma armadura pra quê? Ele é o Ultraman, sabe? Ele é literalmente um clone ali do Superman. Ele não precisa de uma armadura pra ele se fortificar ou pra ele esconder o seu rosto. Ele já tá naquele traje completamente escondido. A gente não sabe nem o ator que vai interpretar o Ultraman. O Ultraman não foi nem anunciado ainda. A gente só sabe que é o Ultraman por causa de brinquedo vazado, entende? Então, ué, como assim? Por que ele ia precisar se esconder naquela grande armadura, sabe? Não faria sentido. Fora que a armadura e o Ultraman estão juntos no mesmo momento, não faz sentido ser o Ultraman, apesar de ser a segunda possibilidade mais forte. Vamos para a primeira, e a que todo mundo quer saber. Supergirl, a Kara Zor-El. Exatamente, galera. Vamos lá. Vamos começar falando que o James Gunn já confirmou a presença da Millie Alcock, né? A atriz que tá interpretando a Kara Zor-El. O James Gunn já confirmou a presença dela no filme, e até então, desde que ele confirmou, né, a gente imaginava que a Kara iria aparecer, sei lá, num final de filme, ou até numa cena pós-crédito, até porque, né, o próprio David Corenswet deve também fazer alguma participação no filme da Supergirl, o filme da Supergirl que vai sair ano que vem, 2026, né, e vai se passar na continuidade após o filme do Superman. Não vai ser um filme de origem antes de Superman, não, vai ser um filme após o filme do Superman, sabe? Então vai ter algum tipo de ligação, sabe? O próprio, como eu falei, David Corenswet deve aparecer no filme da Supergirl, assim como o James Gunn já confirmou a Millie Alcock, né? A Supergirl no filme do Superman. Só que até então a gente imaginava que ela ia aparecer numa cena pós-crédito ou no final de filme, não que ela iria aparecer durante o filme. Vamos lá. Por que ela poderia ser o martelo de Borávia, né? Vamos começar falando com essa identidade. A gente tá tendo essa identidade do martelo de Borávia sendo escondida às 7 chaves, e como eu falei, ele é muito forte. Apesar de estar sobre uma armadura, né? Ele conseguiu bater de frente com o Superman muito fácil, sabe? O Superman levou muita porrada do martelo de Borávia. E fora poderes parecidos com o do Superman, como a visão de calor, o raio laser que a gente viu no trailer já. Então os poderes batem muito com o do Superman. Por isso muita gente estava teorizando que poderia ser o próprio Ultraman, que também tem poderes parecidos, né? Mas a Supergirl é muito mais provável, pelo fato da identidade, como eu falei. Não faria sentido ser o Ultraman, porque ele já usa uma máscara para se esconder, né? E a Supergirl estaria se escondendo a sua identidade justamente para não se mostrar para o Clark. Ué, mas por que ela lutaria contra o Clark? Por que ela não mostraria a sua identidade? Aí que tá. O James Gunn já confirmou pra gente que a Supergirl da Millie Alcock vai ser uma mistura de diversas versões da Supergirl que nós já tivemos. Não vai ser aquela Supergirl franzina, tadinha, nossa, coitada dela, assim como a gente viu na série da CW, né? Vai ser uma Supergirl muito mais parecida com a animação da Liga da Justiça, que é uma Supergirl mais bolada, uma Supergirl mais bruta, sabe? E uma Supergirl bem mais parecida com a série também de Minhas Aventuras com o Superman. E o que aconteceu
aconteceu na série de Minhas Aventuras com o Superman. A Supergirl sofreu um tipo de lavagem cerebral pelo Brainiac, né? Na série é pelo Brainiac, não diretamente ao Lex Luthor, né? Ele também tem um pouquinho de influência, muito pouco, mas a gente sabe, né, que ela sofreu esse tipo de lavagem cerebral pelo Brainiac, né? E o filme poderia adaptar essa mesma forma. Essa é a grande teoria. A Kara Zor-El, a Supergirl, vai chegar na Terra, ela chega inclusive, né, é mais velha, a Kara é mais velha do que o Superman que é seu primo, ele veio neném, ela veio já um pouco mais adolescente, mais criança, né? Então ela é mais velha que o Clark e ela teria sofrido lavagem cerebral pelo Lex Luthor. Lex Luthor precisa derrotar o Superman de alguma forma e obviamente ele não consegue bater de frente com o Superman. Por isso, né, após toda a guerra que o Superman parou em Borávia, ele conseguiria encontrar a Kara Zor-El, fazer esse tipo de lavagem cerebral nela e ela, né, ficar contra o Superman dessa forma. A gente sabe, né, inclusive na própria série de Minhas Aventuras com o Superman, ela luta contra o Superman, né, quando tá com a lavagem cerebral, ela luta contra o Clark, né, usando um capacete, usando um traje bem diferente do Superman, né, mostrando que estavam escondendo alguma coisa, ela não queria mostrar sua identidade, da mesma forma que nós estamos tendo agora no filme do Superman, como a gente viu nos trailers. O Martelo de Borávia com um traje que não pode ser mostrado, né, com poderes iguais aos do Superman, e faria muito sentido sofrer essa lavagem cerebral na cara, porque foi uma história que deu certo em Minhas Aventuras com o Superman. A gente não tem isso muito, né, fiel aos quadrinhos, não é uma coisa que nossa, idêntico aos quadrinhos, não, mas é uma história que deu certo na série animada do Superman e que pode dar certo nesse filme aqui agora. A gente veria ela sofrendo essa lavagem, ela não se lembrando mais de nada e aí sim batendo de frente com o Superman. A gente já veria essa versão mais bruta, essa versão bem parecida, inclusive, né, até de aparência da Millie Alck com a Kara Zor-El de Minhas Aventuras com o Superman. Na minha opinião, não seria absurdo e é a teoria que mais faz sentido. Isso confirmaria a presença dela no filme, assim como o James Gunn já confirmou, sabe? E dariam pra ela um sentido muito maior do que só aparecer numa cena pós-crédito, sabe? Não faria nem muito sentido ela só aparecer numa cena pós-crédito falando: oi, primo, eu estou aqui na Terra junto com você. Beleza, aparece no meu filme também, e é isso. Não faria muito sentido, né? Já ela sofrer essa lavagem, chegar no final do filme, se lembrar das coisas, seria muito melhor do que só aparecer numa cena pós-crédito, né? Comenta o que você acha aí, comenta se você acha que o Martelo de Borávia é realmente a Kara, se é a Supergirl, ou se é outra pessoa, se é o Ultraman, se é o Lex Luthor ou até o Lobo. Comenta aí o que vocês acham, qual a teoria de vocês, ou se é alguém independente também, alguém aleatório que a gente não sabe quem é. Comenta aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, galera!